Só que o MBL às vezes ultrapassou alguns limites e em alguns momentos se comportaram de uma forma parecida com pessoas do próprio PT. Vocês temem perder o controle do Missão em algum momento, deputado? Kim, e a situação do Guto Zacarias, como é que está? Dia 1º de agosto, o evento mais importante do Partido Missão, o primeiro congresso do Partido Missão, em que nós vamos lançar oficialmente a candidatura de Renan Santos à presidência da República, a minha candidatura a deputado federal, candidaturas de mais de 500 candidatos a deputado federal que nós teremos após as convenções, um evento gigantesco, histórico. Nós estaremos nas capas de jornal como a nossa primeira convenção, como a oficialização do nosso projeto, e depois a gente vai pegar essa foto e comparar com a foto da vitória, da comemoração das nossas eleições. Então eu preciso que você participe desse momento histórico. Compre o seu ingresso aqui no link da descrição. O senhor se tornou conhecido nacionalmente como um dos fundadores do MBL. Tudo que aconteceu lá, no movimento Brasil Livre, das passeatas, das cobranças, do impeachment da Dilma, o que o senhor acha que mudou no senhor, no movimento e na política brasileira desde então? Puta, bastante coisa. Tá vendo? Nos três, eu acho que se eu fosse responder uma das três, a gente já, de maneira completa, a gente já levaria o programa inteiro, mas para fazer um resumo, né? Acho que, primeiro, em relação ao Movimento Brasil Livre e a mim, nós nos institucionalizamos muito, né? A gente, depois do impeachment da Dilma, nós nunca fomos um movimento, como a grande imprensa rotulava, né, meramente anti-Dilma ou anti-PT. A gente sempre teve proposições, a gente sempre teve ideais de país no sentido de fato, né, doutrinário da coisa. Nós sempre fomos um partido político, a gente não tinha um registro cartorial, mas nós sempre fomos um agrupamento ali de pessoas que compartilhavam dos mesmos ideais, que queriam implementar as próprias ideias. A nossa experiência no impeachment, né, que foi o primeiro contato que a gente teve com a Câmara dos Deputados, mostrou que não tinha absolutamente ninguém dentro do Congresso que representava aquilo que a gente defendia, muito menos a nossa postura incisiva na oposição. Eu me lembro que na época que a gente propôs o impeachment, o Aécio era o líder da oposição no Congresso Nacional e ele foi contra o impeachment, né? Dizia que tinha que deixar a Dilma sangrar para depois facilitar as eleições, né, que ele estava pensando em ser o candidato, depois, enfim, teve a destruição completa ali da sua própria carreira na época da Lava Jato, mas ele tinha esperanças, né, de vencer uma eleição fácil, e a gente falava o seguinte: primeiro, se deixar a Dilma sangrar, isso significa deixar o país sangrar junto, né, não estou disposto a sacrificar o país por causa de uma estratégia política. E em segundo lugar, a mesma estratégia de deixar o PT sangrar foi usada pelo PSDB e pelo Fernando Henrique na época do mensalão. E aí o PT sangrou, o Lula se reelegeu, elegeu a Dilma e a Dilma se reelegeu. Então, mesmo como estratégia política, é uma estratégia absolutamente fracassada e é uma postura frouxa de oposição que a gente viu. Daí a nossa decisão de disputar primeiro as eleições municipais em 2016, né, cargos de vereador, e depois as eleições nacionais em 2018, que foi a primeira que eu me elegi deputado federal. Então, acho que hoje nós estamos muito mais organizados. Hoje a gente tem um partido político próprio, a gente não depende de nenhum cacique partidário para montar as nossas chapas, para disputar eleições majoritárias. Temos agora uma candidatura à presidência da República, que eu acredito que vai ser vitoriosa. Toda a trajetória, toda a curva de crescimento nos leva a acreditar nisso. E na política eu acho que, e essa é uma avaliação depois do impeachment, que o Zé Dirceu fazia, de que o PT ficaria, depois do impeachment, pelo menos 16 anos fora do poder. Isso palavras dele. Mas ele não contava com o presente para o PT, que foi Jair Bolsonaro, que teve a capacidade de ser tão incompetente, de fazer um governo tão desastroso e de ter um descontrole da própria boca tão grande, que levou o PT a voltar para o poder antes da expectativa do próprio PT. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro ele sequestrou aquela esperança de um país diferente que a gente construiu nas manifestações pelo impeachment. Ele acabou sequestrando a construção que nós fizemos da existência de uma direita que era envergonhada antes, né? Antes, quando você falava no debate público que era de direita, você era rechaçado, né? Você era colocado como defensor de ditadura, uma pessoa autoritária, uma pessoa rígida, uma pessoa dogmática.
então que não tinha espaço no debate público porque era um extremista, e a direita passou até a ser majoritária, né, a partir de 2016, e infelizmente todo esse espírito e essa mobilização popular e essa energia que deveria ser canalizada para a gente transformar o nosso país num ponto de inflexão único na nossa história, foi sequestrado e jogado no lixo por Jair Bolsonaro, mas felizmente eu acho que a gente tem conseguido retomar esse sentimento de esperança, esse sentimento da nossa capacidade de mudar o país com essa candidatura do Renan Santos à presidência. O Kim. Só Rafa Minatogawa. Minatogawa, mas pode chamar de Minato. Ou Minato. Só porque agora eu entendi minha letra aqui, viu? Tá tudo certo. Minatogawa. A letra é uma desgraça. Mas olha, viu? O Kim, a gente sabe que na política, político não pode ser bonzinho. Né? Político tem que ser chato, tem que pegar no pé. Só que o MBL às vezes ultrapassou alguns limites. Algumas pessoas ligadas ao MBL foram chatas até demais, ultrapassaram alguns limites e em alguns momentos se comportaram de uma forma parecida com pessoas do próprio PT. Pessoas do PT que eram daquela ala mais radical, aquela ala de querer causar para poder ganhar mídia, ganhar alguma notoriedade. O MBL também teve pessoas nesse sentido. E por conta disso, acabou sendo um movimento que foi muito utilizado pela direita, principalmente na eleição do Bolsonaro e ao longo dos últimos anos nessa questão do antipetismo. Ainda é muito aflorado. Aqui, Limeira, por exemplo, é uma cidade que tem muitos antipetistas aqui na cidade. Como que vocês vão conseguir controlar esse ímpeto do pessoal em tentar aparecer usando o nome do partido, agora o Missão, né? Mas aproveitando-se do movimento e não se deixar ser usado como acabou sendo usado em outras eleições? Não, primeiro eu preciso do exemplo concreto seu, né? Porque você partiu de pressupostos, né? A sua pergunta partiu de premissas com as quais eu discordo, mas que eu não tenho sequer capacidade de elaborar contra, porque você disse que agiu de maneira parecida com o PT e foi utilizado em eleições pela direita, sem exemplificar, sem trazer um ponto concreto. Em que momento, eu te pergunto, para poder responder a sua pergunta, o MBL agiu de alguma maneira próxima ao PT para chamar a atenção? E em segundo ponto, em que momento o MBL foi utilizado por qualquer pessoa que seja numa eleição? Causando atritos, causando desavenças, entrando em atritos com pessoas para poder depois se vitimizar, como o PT já fez ao longo dos anos 90, principalmente, começo dos anos 2000. São muito semelhantes. Eu não preciso trazer exemplos que você sabe do que eu estou falando. Não, eu preciso realmente saber, preciso que você cite um exemplo concreto, eu vou dar um porque exemplo, senão fica uma coisa etérea, né? Vamos lá. Fica uma coisa leviana. Entendi. O PT sempre se vitimizou quando participava organizava um protesto, entrava em confronto com a polícia, apanhamos da polícia. Ele causava um tumulto e integrantes do MBL, por exemplo, mamãe falei, ia filmar eventos, criava um tumulto, uma briga, já está na nuvem. Recortava e jogava. O senhor acha que é sadio esse tipo de postura, deputado? Vamos lá, muito diferente do PT, a gente nunca partiu para agressão contra ninguém. A gente nunca depredou patrimônio público, a gente nunca saiu dando soco ou agredindo quem quer que seja, pelo contrário. A nossa diretriz e o que sempre aconteceu conosco foi sempre de nós sermos agredidos, de nós apanharmos, e a gente sequer revidava, porque a gente sabia que se a gente revidasse, a imprensa iria retratar como se nós fôssemos os agressores. Eu me lembro de um episódio em que a gente estava acampando em frente ao Congresso Nacional, a gente fez uma manifestação dentro da Câmara dos Deputados e o líder do governo, o deputado Cibá Machado, disse que iria nos expulsar da frente do gramado do Congresso porque nós éramos vagabundos. No outro dia, a milícia do MTST estava lá jogando rojão, estourando, tacando pau em cima da gente, nos agredindo, e a gente de costas, apanhando, com fotos, com a imprensa gravando, e ainda assim a notícia da imprensa é que nós tínhamos arranjado uma briga, quando a gente estava de costa, né, apanhando. No caso do Arthur, que você citou, muito diferente do PT, repetindo, nunca depredou nenhum patrimônio público, nunca chegou agredindo ninguém, ele chegava com uma câmera fazendo perguntas, as pessoas se incomodavam ao longo do vídeo que ele estava fazendo com aquelas perguntas e partiram para agressão contra ele. Então, eu acho uma postura absolutamente diferente. Então, respondido esse trecho da pergunta, eu queria saber outro ponto que foi colocado, que é o exemplo de que em algum momento o MBL foi usado numa eleição para interesses outros. Por exemplo, Jair Messias Bolsonaro acabou abraçando o MBL num momento que o MBL cobrava a Dilma e com razão. O governo Dilma foi péssimo, cobrava a Dilma com razão, e o Jair Messias Bolsonaro acabou abraçando o movimento, tanto que vocês chegaram a transitar juntos. Abraçaram de volta. E foi eleito. Hoje o senhor é um crítico ferrenho do Jair Messias Bolsonaro. Na leitura do senhor, não houve uma utilização da família Bolsonaro do movimento?
Não, eu não acho que nós fomos usados porque nós fizemos um voto útil para derrotar o PT e a gente tinha a esperança de que aquilo que o Bolsonaro estava prometendo seria cumprido, né? E aí ele traiu o seu eleitorado de maneira geral, né? Ele não usou o Movimento Brasil Livre, nós conscientemente fizemos uma declaração de apoio para derrotar o PT. Tentamos diversas outras candidaturas nesse mesmo ano de 2018, do Álvaro Dias, do Flávio Rocha. Infelizmente, não prosperaram, não foram para frente. E aí, a partir do momento em que Jair Bolsonaro traiu os valores que dizia defender, traiu os próprios ideais, acabou com a Operação Lava Jato, afrouxou a lei de improbidade administrativa, tentou aprovar uma PEC para perseguir procuradores e promotores que combatiam a corrupção, junto com o PT, votaram numa medida populista de rombo fiscal no ano de eleição, exatamente como Dilma e o Lula sempre fizeram, que foi a PEC Kamikaze. A partir do momento que houve essas traições, nós mantivemos a nossa coerência e criticamos o Bolsonaro por causa da traição dos próprios valores. Mas a gente não foi madobrado por ninguém, como um pressuposto da pergunta fez parecer. O senhor acha que não... Não estou falando que vocês eram coniventes, deputado. Acho que não foi isso que ele quis dizer. Mas é assim, até de má fé partindo deles. O senhor acha que ele não agiu de má fé com o movimento? Não, claro que ele agiu de má então fé. Ele usou o movimento. Mas a maneira como foi colocada a questão, parece que em toda a eleição, ou costumeiramente em eleições, o MBL é utilizado para defender os interesses de outro. Não, nós defendemos a nossa própria posição, nós defendemos os nossos próprios valores. Se quem nós apoiamos depois trair os próprios valores, aí não é problema de caráter nosso, o problema é daquele que foi apoiado dizendo uma coisa e depois colocou outra. Agora, nós nunca mais teremos nenhum problema dessa sorte, porque agora nós temos um partido próprio. Agora nós vamos apoiar ninguém de fora. Agora nós temos quadro próprio, nós somos cabeça de chapa. Em nenhum estado a gente está apoiando candidaturas que não sejam as nossas próprias, né? Então, não há o menor risco disso acontecer novamente. Mas a questão do voto útil, Kim, quando você fala um voto útil, que vocês acabaram apoiando para derrubar o PT. Foi a sua fala, tinha uma intenção muito clara. E nessa intenção de derrubar o PT, a gente sabe que pessoas acabam utilizando justamente o movimento, o peso que vocês têm, principalmente em redes sociais, para poder fazer o quê? Derrubar o PT. E aí essas pessoas que estão lá fazendo isso já deixam muito claro em algumas formas, em alguns comportamentos, que as intenções, quando estiverem no poder, vão se perpetuar da mesma forma como o Bolsonaro fez com o Brasil, da forma como ele acabou se mostrando. A minha dúvida e a minha pergunta, reitero, você não teme que o Missão, por exemplo, nesse momento, seja utilizado também no segundo turno para ser o voto útil e aí sim derrubar o PT novamente? Vamos ter que tirar o PT de lá, então vamos pregar o voto útil novamente e aí para o ano que vem a gente vê o que acontece? Não, porque nós estaremos no segundo turno e nós vamos derrotar o PT. O senhor acha que o Renan, ele está subindo nas pesquisas, realmente, os números estão crescendo. O Renan chega ao segundo turno contra quem, deputado? Não tenho a menor dúvida, contra o Lula. Contra o Lula. O senhor acha que o Renan vence o Lula, então? Sim. Deputado, a gente já vai colocar certo. o Rafa também no Está se coçando aqui. o deputado, por exemplo, a gente viu um movimento, não diria que é parecido, mas uma criação de um partido novo. Somos, o próprio nome diz novo, vamos mudar tudo o que já existe. Com uma ideia interessante, gente nova na política, como o senhor jovem. O senhor tem quantos anos, deputado? 30. 30 anos ainda, jovem ainda. A gente vê muita gente do MBL jovem, o próprio Renan também. E depois a gente vê que o novo, ele perde. Os fundadores do partido perdem o controle do partido, deputado. A gente sabe como funciona na política. É um ambiente que o senhor está lá já 2 mandatos, pesadíssimo, talvez num ambiente promíscuo até. Vocês temem perder o controle do Missão em algum momento, deputado? Porque não dá para vocês filtrarem todos que entram no partido. Como vocês controlam isso? Bom, a gente fez uma estrutura bem centralizada justamente para não ter o menor risco de acontecer com a gente do que aconteceu com a Amoedo, né? A gente, óbvio, como você colocou... Expulso do partido, inclusive. Foi expulso do próprio partido que fundou. Não existe a menor hipótese disso acontecer conosco pela própria estrutura de direção nacional que nós colocamos, né? Os fundadores têm e vão continuar tendo o comando do partido. Quem não está alinhado com as nossas ideias não vai tomar o partido, vai trocar de partido. Não há espaço dentro do partido Missão para aqueles, claro, evidentemente, para aqueles que não estejam alinhados com os nossos valores. Não vai haver a criação de facções, de divisões dentro do partido. Quer criar uma divisão? Cria um partido seu próprio, porque o partido, como o próprio nome diz, é uma parte, né? Ele deve representar um segmento da sociedade e o segmento que nós defendemos é muito claro, tá no nosso programa, e aqueles que discordam do programa vão ser expulsos. E mais, né, Kim?
Eu discordo um pouco na premissa de que nós não conseguimos filtrar. Acho que é plenamente possível, né? Todo partido tem essa prerrogativa de filtrar isso em convenção partidária, quem que vai entrar, quem que vai ser lançado, quem não vai ser lançado pelo próprio partido, né? Mas ainda assim, ainda que o nosso filtro não funcione da forma, né, ideal, ainda existe o recurso da expulsão do membro, se necessário for, né? É lógico, passando pelos critérios do partido, mas se necessário for, ele pode sim ser expulso. E Ô, por que Rafa, você não acha que nesse ponto, de fato, o filtro tem que ter, a gente sabe que tem que ter, mas ainda assim, quando alguma coisa se desvia do percurso da questão que o partido quer trazer para si, às vezes há uma relativa demora. Às vezes dá uma relativa demora. Você, como é pré-candidato a deputado estadual, vamos falar um pouquinho da Alesp, do que está acontecendo com o Guto Zacarias, por exemplo. Acaba sendo um exemplo negativo para o partido, a forma como ele acabou se postando. Tem sido aí, quando eu falo novamente, quem usado. Agora o pessoal do PL vai lá, usa plenário, detona, faz um monte de coisa para poder tentar justamente atingir o partido que agora está criticando o PL, o Bolsonaro. Algumas situações parece que talvez demore um pouquinho mais de reação. É possível vocês preverem isso para as próximas eleições? Você pleiteando cargo na Alesp, o Kim pleiteando voltar ao Congresso Nacional, de ter uma reação um pouco mais exemplar, até para os outros partidos verem, olha, foi constatada de fato uma situação que desvirtua da nossa linha ideológica e estamos tratando da expulsão com mais efetividade do que os outros não fazem. Eu acho plenamente possível, Felipe. O que acontece é que eu acho que o público em geral, a opinião pública em geral, não está acostumada com isso porque os demais partidos não são partidos de fato, né? Então eles não são acostumados a primeiro ter que fazer esse filtro, né? O que acontece nos outros partidos é que eles pegam os puxadores de voto, né? Se vai ser o Tiririca, se vai ser o cantor da caneta azul, pouco importa o que pensa o Tiririca, o que pensa o cantor da caneta azul. Então esse filtro não faz sentido de existir nesses outros partidos, uma vez que aquele candidato, pré-candidato, traz votos para o partido. Agora, uma vez que você tem um partido de fato, que essa é a nossa proposta, não fazer qualquer aliança a troco de nada, a troco de votos, quaisquer que sejam, da forma que vierem, aí faz sentido para a gente ter esse filtro, tanto na entrada quanto também numa possível expulsão. Eu acho que a crítica é justamente essa. O problema não é o nosso partido ser célere o suficiente para conseguir fazer esse filtro ou uma possível expulsão, mas sim os demais partidos não fazerem. Eu acho que quem tem que começar a ser cobrado são os demais partidos a terem um caráter de partido, que hoje não tem, porque eles não têm um programa bem definido, eles não têm uma ideologia bem definida, e você acaba tendo esses puxadores de voto, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito federal também. E outro ponto, nós já temos um histórico de expulsão ou daqueles que traem os nossos valores, né? Ou que vão para o bolsonarismo, ou que têm relações esquisitas ali com o Centrão. Um exemplo, nós tínhamos um vereador, né, o Sandro Filho, na Bahia, e que nós descobrimos que ele tinha relações muito esquisitas com o presidente da Câmara dos Vereadores e um acréscimo patrimonial, por assim dizer, incompatível com a sua renda, com o seu salário de vereador. Ele foi expulso, né? Os outros partidos sempre ficam do lado do mandatário, né? Sempre defendem o mandato do sujeito até o final. Nós tínhamos, e isso não é nenhum caso de crime, nenhum caso de corrupção, mas a gente tinha um vereador em Curitiba também, o Bétega, que se negou a apresentar uma denúncia porque acho que um secretário ou um subsecretário da cidade era bolsonarista e ele estava com medo de apanhar dos bolsonaristas e de perder público bolsonarista. Ele foi expulso. O gabinete dele, formado em sua maioria por militantes do MBL, inclusive o William Rocha era o chefe de gabinete, saíram e eles tiveram nosso apoio. Qualquer outro partido, qualquer outro movimento ficaria do lado do vereador e não dos assessores que denunciaram o desvio de conduta do vereador. Então, nós já temos esse histórico, né? Não só em relação a crimes, mas em relação à traição de valores. E por isso eu acho que, enfim, quando as pessoas nos perguntam, né? O que garante, né, que no futuro não vai ter um escândalo dentro do partido de vocês? Eu digo, nada pode garantir o futuro em relação a nada. O que existe é a análise do nosso passado, o que nós fizemos até agora. O que nós fizemos até agora é coerente com aquilo que a gente propõe para o futuro? Bom, até o momento as pessoas podem analisar e eu acho que há a certeza de que sim. Agora, que no futuro vai haver uma garantia de qualquer coisa, isso não existe em nenhum partido, em nenhum projeto. Kim, e a situação do Guto Zacarias, como é que está?
situação do Guto Zacarias, bom, ele não foi cassado, ele não foi punido, ele não cometeu crime, né? E não haverá sanção do partido porque não há nenhuma conduta criminosa em relação a ele. Mas assim, não fere, por exemplo, os princípios seus ideológicos dele coagir a ex-companheira a fazer um aborto? Não, primeiro ele não coagiu, né? Porque coagir envolve ameaça ou violência e isso não teve em nenhum momento no próprio Sugestionou. dia. No próprio vamos dia, usar outra semântica. Sugestionou. perfeito, sugestionou. Isso de fato foi um erro grave que o Guto Zacarias cometeu. Isso é incompatível com a nossa defesa em relação à vida, em relação ao combate ao aborto, mas dentro do próprio dia, né, ele recuou da ideia que eu acho que mesmo numa situação de desespero, né, foi uma ideia absolutamente errada, abjeta, que ele teve no momento e que ele, conversando com a própria mãe, né, no mesmo dia em que houve aquela mensagem, né, teve a composição dele assumir, né, aquele filho, de cuidar do seu filho, e hoje ele está em paz com essa namorada, e eu acho que isso que importa. Ô, deputado, o senhor acompanha de perto a dificuldade por um presidente, por executivo, governar o país, se o Congresso quiser dificultar esse presidente. Aconteceu com o Lula, com o Bolsonaro. Caso o Renan seja eleito, como o Congresso pode trabalhar, a gente pode fazer com que os poderes atuem de forma harmoniosa, cobrando quando necessário, mas não ter um Brasil que hoje nós temos dividido com 3 poderes que atuam de forma separada. Não estou falando que A, B ou C está certo, mas nós temos um parlamentarismo velado, um STF que às vezes ultrapassa muito os seus limites e um executivo que acha que está acima de todos também. Como voltar a uma época sadia da política, quando se debatia política e não o que acontece hoje, que está uma arena de gladiadores aí, que morra o mais fraco. Sinceramente, eu não acho que existe essa grande briga entre os 3 poderes. Pelo contrário, eu acho que o nosso problema é uma acomodação. Eu acho que o nosso problema é que existem grandes acordos envolvendo ministros do Supremo envolvidos em escândalos de corrupção, envolvendo líderes do Congresso Nacional envolvidos em escândalos de corrupção e envolvendo integrantes do Palácio do Planalto envolvidos em escândalos de corrupção. Boa parte deles no mesmo, que é o escândalo do Banco Master. Então, eu não acho que há esse grande atrito, eu até gostaria que tivesse mais atrito de cada poder defendendo a sua prerrogativa quando o outro tratora, né? Eu também discordo de você quando você fala que há um parlamentarismo velado, porque o parlamentarismo, ele pressupõe um controle de agenda por parte do parlamento. E o parlamento, ele não controla a agenda porque ele não tem uma agenda própria, né? O que Arthur Lira ou Hugo Mota tem de visão de país, de visão de reforma, Dinheiro, que eles aprovam e que eles levam em frente. Então, esse é o meu ponto. Uma coisa é querer ou ter o controle sobre parte do orçamento. Outra coisa é você ser parlamentarista e dizer que o parlamento tem o poder de agenda. E não tem. Tanto que... porque não é oficial, né? Quando tinha um presidente da República que queria teto de gasto, o parlamento aprovou o teto de gasto. Quando tinha um presidente da República que não queria teto de gasto, esse mesmo parlamento eu digo enquanto instituição, mas em boa parte também dos mesmos parlamentares, votaram contra esse teto. Então, eu acredito que na presidência do governo Renan Santos, primeiro, a gente vai saber lidar com o Congresso. Porque, infelizmente, o nosso ideal é acabar com emendas parlamentares, né? Não é papel de deputado executar o orçamento. Mas nós não conseguimos implementar esse ideal. Qual foi a solução que a gente encontrou? Hoje as emendas estão vinculadas à receita corrente líquida. Então, o incentivo do parlamento é, quanto mais você arrecadar, mais você vai ter emenda para sua base eleitoral. A gente quer mudar esse incentivo para ser uma porcentagem das despesas livres, das despesas discricionárias, ou seja, daquilo que o presidente da República pode investir sem estar como gasto obrigatório do dia a dia, daquilo que vai dar retorno para o futuro. Então, o incentivo muda. Por quê? Existe mais despesa livre quanto mais o parlamento corta a despesa obrigatória. Então, o incentivo para o parlamento deixa de ser arrecadar mais, né, aumentar os impostos para ser cortar gasto. Né? Porque o deputado centrão, ele não está preocupado de onde vai vir o dinheiro da emenda, se vai vir de aumento de imposto, se vai vir de corte de gasto. Ele quer inaugurar obra no seu reduto eleitoral. Que esse incentivo seja, portanto, que essa intenção não republicana do centrão seja voltada para uma agenda republicana de corte de gastos, que é essa maneira que a gente pretende trabalhar. E outro ponto, da minha experiência do parlamento, e essa é a razão pela qual o Renan me chamou para ser ministro de Estado no seu governo,
Que ministério o senhor assumiria? Ministério da Reforma do Estado, que seria um novo ministério abarcando diversas pastas e secretarias aí, da gestão, da previdência, de vários setores aí que passam pela esplanada, mas que tratam da estrutura do Estado. Articular essa agenda de reforma do Estado com o Congresso Nacional, tendo em vista, primeiro, a minha constatação de que, e a experiência que eu tive nesses 2 mandatos, de que no primeiro ano de mandato o presidente da República ele é muito poderoso. E ele é muito poderoso porque ele sai popular da urna, o seu programa sai legitimado da urna e a Câmara está desorganizada. Não tem comissão instalada, o presidente da Câmara acabou de ser eleito, os líderes partidários acabaram de ser eleitos e boa parte da Câmara não conhece uns aos outros. Essa desorganização da Câmara, mas que não existe no Executivo, porque o Executivo não precisa acomodar, né, tantos interesses conflituosos como o Parlamento, que é diverso, né? O Executivo é muito menos diverso do que o Parlamento e o Executivo tem um gabinete de transição, que até acontece ali no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, para se organizar. O Parlamento não tem gabinete de transição, né? O deputado que perdeu continua exercendo o mandato até a posse, o deputado que ganhou não exerce o mandato até a posse, né? Então, não existe o mesmo nível de organização do Executivo. Então, pelo fato do Executivo sair popular, sair com uma agenda que foi legitimada pela urna e o Parlamento está desorganizado, isso significa que as reformas mais duras, mais impopulares, têm que ser mandadas nesse primeiro ano, né? Que é um momento de maior fragilidade do parlamento e maior poder de agenda do executivo. Depois, para as medidas mais populares, não vai haver grandes desgastes ou grandes dificuldades do Congresso, porque o Congresso está disposto a votar pauta popular, até porque o próprio deputado quer trazer aquela popularidade para si, né? Se você já percebeu que aqui não é discursinho, que aqui é trabalho, é o maior número de relatórios de projetos de lei aprovados e de relatórios e projetos de lei ruins, barrados. Se você se cansou de farsante populista, que é só videozinho, discursinho barato ou emendinha sendo inaugurada aí na sua cidade, então eu preciso da sua ajuda para continuar o meu trabalho. Clica aqui no link que você vai poder participar e ajudar da vaquinha para minha campanha.